Beleza, pessoal? Meu nome é Fábio, eu trabalho para uma empresa americana que se chama Runtime, que fica na Califórnia. Eles desenvolvem um sistema operacional open source para a internet das coisas, que agora é um projeto da Apache. Eu acho que, na verdade, sempre foi a ideia foi se tornar um projeto Apache, tá? Só para contextualizar um pouco antes de começar, eu não sei se todo mundo aqui conhece ou já usou alguma placa de desenvolvimento de microcontrolador, tá? Alguém não sabe o que é um microcontrolador? Ninguém levanta a mão, tá com vergonha ou porque... e alguém não sabe o que é um RTOS? Tá, quem não trabalha com embarcados tem chance de não saber, tá? Mas o microcontrolador, antigamente era mais fácil de diferenciar, mas era um processador com toda a periferia embutida ali dentro, tá? Ele não é extensível, então você tem tudo lá dentro. Quando você desenvolve algum produto, você vai lá e pesquisa aquele que adapta, que tem todos os periféricos que você precisa e compra o cara e está preso naquilo ali, não dá mais para trocar, tá? Em contraste a uma CPU, por exemplo, de um computador, por exemplo, que tem um barramento onde tudo é colocado lá fora. Então, tipo, eu tenho aqui um i5, por exemplo, tem a memória tá externa, tá? Ele tem um barramento, a memória está externa. Esse cara aqui, a memória está dentro, tá? Então, todos os controladores estão aqui dentro, eles geralmente têm pouca memória, tá? Então, esse cara aqui tem, por exemplo, isso aqui é um dos mais poderosos que existe de microcontrolador, tá? Um STM32F7, que é um Cortex M7, tá? É um ARM. Ele roda 216 MHz, tá? Que é bastante para microcontrolador. Ele tem 2 MB de flash, tem 1 MB de RAM, ou 512K, não me lembro com certeza, mas não cabe uma foto da imagem médica do que o cara apresentou antes, tá? Não cabe uma foto aqui dentro, tá? Muito menos de um celular moderno, de qualquer um que tenha um celular com câmera de 2 megapixels, algo assim. Isso aqui é um Arduino, tá? Isso aqui é um Arduino M0 Pro, não é um Arduino genérico que usa um processador de outra linha. Esse aqui é um ARM também, tá? Eu acho que ele tem 64K de RAM e 256K de flash, então é bem pouca coisa, tá? Isso aqui é impossível rodar Linux, por exemplo, tá? Que é onde eu chego no termo RTOS. O RTOS é um sistema... A palavra é bem genérica, significa Real Time Operating Systems, não faz muito sentido, porque Real Time pode ser qualquer coisa. O Linux pode ser Real Time, de certa forma, tá? Mas é um sistema operacional que ele é desenvolvido para sistemas que são bem restritos em recursos, tá? É específico para o microcontrolador, não dá para rodar Linux aqui. Aqui dá para rodar Linux. Eu não acho que vale muito a pena, eu acho que o William já deve ter rodado. Mas como é muito fraquinho comparado com um processador de um notebook, ou mesmo quando eu desenvolvo um celular, por exemplo, uso um ARM. Tá? A ARM tem várias linhas de produtos, eles têm o processador do celular é um Cortex A, alguma coisa, tá? Que é um processador de aplicação. Então ele usa memória externa, ele usa boa parte da periferia implementada no chipset externo. E esses são M, no caso, que é de microcontroller mesmo, né? As pessoas que rodam a Runtime, tá? Os fundadores, alguns funcionários, tá? Eles vêm da área de IoT, de uma empresa grande americana que se chama Silver Spring Networks. Tá? Então, o CEO, por exemplo, da empresa trabalhou lá acho que uns 15 anos, 17 anos, alguma coisa assim, não me recordo exato. E essa empresa, ela trabalha no que se chama de Utility Grid, tá? Que é, por exemplo, fazer smart meters, né? Que é medidores de energia inteligente, iluminação pública inteligente, qualquer equipamento que está te capturando dados, fazendo um processamento e enviando para a rede. Tá? A Silver Spring Networks, eu acho que tem assim, em torno de 20 a 25 milhões de equipamentos em campo, tá? De todo tipo de equipamento. E grande parte dos equipamentos são redes, tá? Quer dizer, se comunicam em rede, tá? Eles não estão ali isolados no mundo. Então, eles têm aquele problema de ter, por exemplo, eles têm redes mesh com 10 mil equipamentos, por exemplo. Eu não sei o que vocês estão rindo aqui, porque eu estou fazendo alguma coisa errada aqui, não? Tá, desculpe. Não, que a pessoa começa a olhar e rir pra mim, tem uma coisa errada aqui, cara, tal. Então, eles têm redes mesh enormes, eles têm problemas, por exemplo, o seguinte:
quando eu desenvolvo um produto como microcontrolador e põe no campo, as empresas que eu trabalhei geralmente é um negócio tipo morreu, vamos dizer assim, tá lá. Tá? Que significa, se achar um bug hoje, vai ficar o bug lá, entendeu? Atualizar, por exemplo, é um troço complicado. Tá? Se não tem rede, por exemplo, é muito mais difícil porque você tem que ir lá, um técnico vai ter que ir lá, de máquina em máquina. Se você tem 5.000 unidades no campo, você vai lá, sua injeção eletrônica do seu carro vão achar um bug, eles vão ter que fazer um recall de todos os carros, por exemplo. Então os caras pensaram assim, IoT todo mundo está falando, né? Esse troço vai bombar, né? Só que como é que a gente vai gerenciar isso aí? Tipo, ninguém está fazendo, entendeu? As empresas fazem, quando elas fazem, elas desenvolvem seu próprio produto. Cada um desenvolve o seu. Tá? Você não tem ideia de qual é a qualidade daquele produto. Cada um faz o seu, tá ali. E eles pensaram assim, beleza, a gente vai começar, nós vamos abrir empresa, vamos reunir aqui uma galera que é boa tecnicamente aqui para fazer um produto que é um cloud e vamos disponibilizar bibliotecas para as pessoas usarem para poder fazer atualização remota, para fazer gerenciamento remoto e coisas assim. Que foi o foco inicial, né, da empresa. Tá? A empresa acho que se formou uns 2 anos mais ou menos. Então eles começaram por aí, eles queriam fazer um cloud, só que daí eles começaram a pesquisar os sistemas operacionais na época. Né? E aí tem até um fator um pouquinho político e ideológico junto, porque o CTO da empresa, ele é um committer da Apache, ele é um dos membros mesmo da Apache há bastante tempo, ele era um dos core committers do PHP, e ele desenvolveu, acho que tipo algo como mod PHP também, que é o que roda PHP dentro do Apache, do web server, tá? Então, como ele queria assim, o que tem de open source aqui, que existe hoje, tem GPL, que o pessoal não gosta muito, né? Porque significa que você vai ter que disponibilizar seu código-fonte quando você fazer o seu produto, ou ser processado, mais comum. E MIT, tá? Que eu gosto bastante da licença, ela tem poucos problemas, comparado com a Apache, ela não tem suporte legal a patentes, por exemplo. Então ele pensou assim, não tem nenhum sistema operacional que eu gosto, eu vou fazer um. Já dá pra ver que quando eu entrei na empresa eu tive aquela impressão de not invented here, né? Esses caras têm que reescrever tudo, porque não acharam, mas depois que eu comecei a entender melhor, realmente faz sentido. Eles desenvolveram também um package manager, tá? E um build manager e package manager, tudo num único projeto. Então, geralmente esses produtos de open source usam Makefiles, tá? Se você trabalha com Linux, não Windows, até o Windows tem Makefiles também, mas geralmente eu uso o NMake lá, que é o do Visual Studio. Então, todo mundo usa Makefiles para tudo, para configurar. E o Minute usa um package manager que tem Go, que foi feito pelo pessoal da empresa também. Eu vou mostrar aqui depois como é que funciona. Uns conceitos, acho que bem interessantes. Não, beleza. Isso aí eu acho que contextualiza a ideia, tá? O pessoal vem de uma empresa X, eles queriam desenvolver um produto, acabaram fazendo um monte de produto. Bom, isso aqui não tem utilidade aqui, mas significa... É fácil fazer o negócio de cartas ali, difícil replicar em vários. Tá? Que essa ideia que eu estava falando, atualizar o negócio depois que está pronto é difícil. Tá? Então o que os caras queriam fazer a gente quer escrever um sistema operacional que a gente possa atualizar de forma segura no campo, que a gente escreva o cloud também, eles vão ter um cloud proprietário, mas o sistema operacional sendo open source, quem quiser fazer um cloud pode fazer um cloud. Eu posso fazer meu cloud no Brasil, eu não posso porque meu contrato não permite, mas alguém aí poderia fazer e tentar prestar serviço e usar esse sistema operacional ou algum outro como do lado da aplicação, né? O sistema operacional hoje, isso aqui é padrão de sistema operacional, tá? Open source. Alguns deles implementam tipo só isso aqui, por exemplo, tá? Se eu pegar acho que o mais usado na indústria de open source é o FreeRTOS, que é só um sistema operacional, é só kernel, vamos dizer assim, bem dizer. Você usa, né? Não? E eu também não gosto, tá? E é só o escalonador. E acho que tem algumas coisinhas de gerenciamento de memória, mas é muito simples. Ele tem, e daí os concorrentes
Hoje, na época que começaram o MyNewt, tinha o NewtX, que eu gosto bastante, que é um cara que é Unix, tá? Ele tenta ser um Unix completo e microcontrolador. Então ele se dá muito melhor em placas assim parrudas. Ele não se dá tão bem em placas pequenas, mas funciona. Mas as funcionalidades, as vantagens de usar ele não são tão grandes. Eu era mantenedor de um sistema operacional open source chamado ShiBOS antes, que é feito... O principal desenvolvedor é um cara da ST, que é uma empresa que fabrica esse microcontrolador aqui específico. E tem outros. E esses caras, eles implementam o HAL junto. Tá? O HAL é o Hardware Abstraction Layer. Na prática, significa eles estão te fornecendo drivers para tudo. Então, tipo, se eu usar um FreeRTOS, eu tenho só um kernel ou um escalonador. Se eu quiser piscar um LED ali, eu vou ter que escrever um driver. Então, se eu quiser fazer qualquer coisa... Piscar um LED é o trivial, mas qualquer coisa mais complexa, acessar flash, escrever alguma coisa, não tem nada a mais, não tem sistema de arquivo, não tem nada. Então, tipo, no nosso caso aqui, a gente está provendo tudo, tá? Uma coisa que é bem relevante também é que a gente tem um projeto separado, era um projeto parte do MyNewt, tá? E agora um projeto separado foi quebrado porque é usado por outros sistemas operacionais também, como o Zephyr. O Zephyr é vamos dizer, o concorrente principal, que é o cara da Linux Foundation. Concorrente no sentido... esse projeto se chama MCU Boot. Ele que fornece a característica de você atualizar em campo remoto via rede com imagens criptografadas, assinadas, faz hashing para saber que você está com a versão correta, faz todo o tratamento da flash para gravar os setores novos e fazer chaveamento de imagens. Então, tipo, esse é um projeto que hoje é desenvolvido tanto por nós como pela Linaro, que é uma empresa que... Vamos dizer, são os mantenedores do kernel do Linux e do Zephyr para a parte ARM. E tem um sistema operacional Riot, que é desenvolvido por uma faculdade alemã, que eu acho que eu não me lembro o nome, e pelo INRIA, que é um instituto de pesquisa francês. Bom, beleza, eu vou passar um pouquinho. Claro. O que seria um tickless RTOS? Não, beleza. Geralmente os RTOS são um tick. Tá? O tick é uma interrupção que acontece de tempos em tempos fixos. Tá? Então, tipo, eu configuro lá, eu quero meu tick de 1 milissegundo, por exemplo. Tá? Então, a cada 1 milissegundo, ele vai lá e roda e ele chama o escalonador, por exemplo, para decidir qual é a tarefa de prioridade que eu quero rodar. Tá? Quando é tickless, o que acontece é que não existe mais esse de 1 milissegundo. O kernel, ele mantém um controle de quando uma aplicação precisa acordar. Eu falo aplicação, na verdade a terminologia é task. A gente chama de task, seria uma thread num sistema operacional, eu chamo Windows, Linux. Cada task, quando dorme ou quando espera algum recurso, ela vai ser acordada quando aquele recurso vai estar disponível ou quando o tempo passou. Quando o tempo passou, por exemplo, se eu quero acordar em 50 milissegundos, eu vou dizer, eu quero acordar em 50 milissegundos, não vai acontecer nada durante aquele tempo, só depois de 50 milissegundos vai acordar, a CPU vai preemptar aquela thread. Tá? Você precisa contar os ticks para saber quando é que vai rodar uma task. O sistema se vira com isso? Já. O objetivo principal disso, se não fica óbvio, assim, provavelmente não, é Power Management. Tá? Enquanto eu estou esperando 50 milissegundos, eu posso dormir. Tá? Uma CPU dormindo gasta nanoamperes, dependendo do modelo, e quando está rodando, ela gasta microamperes ou provavelmente microamperes, dependendo da operação que está fazendo, que é uma diferença enorme para quem está trabalhando com uma bateria, por exemplo. Então, tipo, se você está ligado à tomada, grandes coisas, né? Mas se você está numa bateria, e principalmente aquelas baterias tipo de relógio, você não quer ficar acordado a maior parte do tempo, você quer dormir. Então, mas beleza? Respondi a sua pergunta? Tá. Aqui eu vou pular só porque acho que vai ter mais slides à frente que vão abordar esse assunto de novo. Tá? Aqui, uma coisa que a gente fala geralmente, né, sobre a Fundação Apache, pelo menos um overview, né?
diferente, eu não vou fazer comparação, mas a Apache ela é meritocrática, tá? O Minute é desenvolvido pela Runtime, a empresa tem recurso, ela é bem funded, como se diz em inglês, né? Well funded, e tem recurso para desenvolver, mas a ideia quando é Apache é que se torne um projeto comunitário, é que se torne um projeto público. Então, tipo, por isso eu estou aqui apresentando, porque pessoas podem ter interesse, pois podem querer falar comigo e quem vai usar. E assim a gente apresentou, essa apresentação foi feita na Embedded Linux Conference, na Linaro Connect e assim adiante. E a ideia é, se você chega, desculpe, se você chega aqui e começa a contribuir, você tem voto, vamos dizer assim. A Runtime tem, tipo, trabalhando nessa parte aqui, deve ter 5 ou 6 programadores. Tem mais algumas empresas externas que estão contribuindo agora. Só que a Runtime só tem um voto. Então, tipo, decidir o futuro do sistema operacional é algo comunitário, que a empresa em si não tem votos por programadores, ela tem um voto. Então, tipo, se você chegar hoje aqui, uma pessoa que, pô, eu vou contribuir pra caramba, tá? eu vou usar num produto que eu estou desenvolvendo e vou contribuir, você vai ter um voto. Então, tipo, não existe controle, tá? Isso eu achava um problema em alguns sistemas operacionais que eu usei já, que os mantenedores realmente têm a palavra final. É como o Linus Torvalds, embora não seja sozinho, ele tem um conjunto de sub-maintainers, né? Mas é o Benevolent Dictator for Life, que a gente fala em inglês, né? Esse cara vai ser o chefe do negócio, ele vai dizer o que acontece, mas ele confia em outras pessoas por causa da complexidade, não tem o que fazer, né? Você tem que delegar algumas funcionalidades para outras pessoas. O que esse cara decidir tá bom, né? Depois você xinga ele na mailing list, mas tudo bem. Então essa ideia, tá? A Apache é meritocrática nesse sentido. Qualquer um que for usar o sistema operacional vai ter um voto, depois vai ter. Você pode hostear ele mesmo. Eu vou mostrar aqui alguns detalhes de arquitetura dele, mas ele não tem necessidade, ele é todo quebrado em pacotes, tá? Então você pode ter os seus pacotes, pode usar pacotes de outros lugares, que é diferente. Todos os sistemas operacionais open source que tem, eles são monolíticos em árvore de código, tá? Você pega, quando faz um clone no Git, você pega a árvore inteira do Linux, por exemplo, tudo ali, tá? Zephyr é tudo ali, FreeRTOS, geralmente é fornecido por uma empresa, né? Porque ninguém é louco de pegar o oficial lá. Então aqui tem o lance do Package Manager, tá? Que é outra coisa diferenciada, tá? Eu acho que ele é inspirado mais ou menos no NPM, para quem já usou o Node. Tá? Todo mundo é nativo aqui, então talvez não tenha usado o Node, mas o Node é JavaScript no servidor. E ele tem um gerenciador de pacotes chamado NPM, tá? Que quando você cria uma aplicação, você vai lá e diz, eu quero usar isso, todas as suas dependências, e ele vai lá e puxa tudo e tá tudo ali, tá? É um negócio maravilhoso. Para quem usa Rust, os bem afortunados aqui que trabalham com Rust, se tem alguém, tem o Cargo, que faz a mesma coisa, tá? E a gente tem a mesma coisa, o mesmo conceito. Então, tipo, o nosso sistema operacional, ele está todo quebrado em pacotes. A gente tem uma árvore monolítica por questões de facilidade, nós temos uma árvore monolítica. Mas se você olhar, quer ver, eu vou abrir aqui, por exemplo, cada um desses arquivos aqui, define um pacote, tá? Ele poderia estar em qualquer lugar no GitHub, tá? Ele não precisava estar tudo na mesma árvore, podia estar em qualquer lugar. Porque o Newt, só para diferenciar, o MyNewt é o sistema operacional, Newt é ferramenta de Package Management e é o Build System também. Cada um desses caras aqui poderia estar num lugar diferente no GitHub. Então, tipo, eu posso criar meu próprio pacote. Por exemplo, como é que eu vou portar, por exemplo, JavaScript? Que o JavaScript é uma implementação de JavaScript para embarcados, tá? Feita pela Samsung. Eu quero criar um pacote para ele. Então, tem um modelo, tá, que eu vou seguir. Eu vou criar uma estrutura parecida com essa aqui. Eu vou ter um arquivo PKG YAML. Eu vou ter, provavelmente, vai ter um repositório YAML. Vai ter entre outras coisas, um sysfg. E esse cara aqui, ele permite declarar, por exemplo, dependências, tá? Então, tipo, eu posso, por exemplo, dizer assim, eu vou criar um projeto, tá? É um projeto final, uma aplicação,
chamado de target no nosso nomenclatura. Geralmente ela vai dizer qual aplicação, o app no sentido de qual código que eu vou buscar rodar, mais um BSP, tá? O BSP, para quem não sabe, é um Board Support Package. Quando eu escrevo um cara para rodar aqui, eu escrevo um código de MCU, que é específico do microcontrolador, e um código que é da placa, tá? Porque esse microcontrolador aqui pode ser usado em qualquer placa. Você pode usar ele, por exemplo, você não precisa usar essa placa aqui para nada, você usa um microcontrolador, compra um microcontrolador e faz seu projeto, tá? E, então eu digo assim, meu BSP, por exemplo, esse aqui vai ser o núcleo 767 da ST, tá? E vou buildar uma aplicação, por exemplo, que é um blinker, tá? Que é para piscar um LED, seria um Hello World no mundo dos embarcados, tá? Então eu só preciso dizer essas duas coisas. Onde estão os repositórios, ele vai lá e vai buscar tudo para mim, direto do GitHub, por exemplo. E vai fazer todo o build, vai fazer... Ele tem todo o suporte para carregar isso aí, essa imagem. Depois de buildado, eu posso carregar essa imagem aqui dentro. Eu posso depurar ela aqui dentro, tudo usando esse Pack Manager, tá? Isso aí faz parte todo do port. Quando eu crio um port novo para uma placa, eu vou dizer quais scripts ele tem que rodar quando eu quiser carregar, quais scripts eu vou rodar quando ele debuga, tá? Isso aqui eu acho que eu vou mostrar depois, eu acho que é mais fácil, porque senão fica meio teórico. Tá, aqui não precisa passar nada, aqui eu vou passar, eu acho que eu vou mostrar isso aqui tudo mais fácil. Eu não sei como é que tá de tempo, porque eu não estou acompanhando, mas deve ter passado aqui uns 20 minutos. Caraca, eu falei caraca, eu corrigi na hora. Não, ok. Aqui tem só uns detalhes que o que eu falei aqui, quando eu falei da parte security, tá? Essa é uma preocupação muito grande no IoT. Para quem tem acompanhado, eu não sei se vocês viram Mirai ano passado, por exemplo. E o pessoal que é bem informado aqui nessa área aqui, trabalha com equipamentos conectados, deve ter visto que teve uns ataques de denial of service, distributed denial of service, no mundo todo, que derrubaram vários sites famosos. Tá? Como é que os caras fizeram isso? Como é que você derruba um site? Você começa a floodar o site, joga pacotes. Só que você precisa de muita máquina para fazer isso. O que os caras fizeram? Eles pegaram o fato de que os switches por aí que são vendidos usam uma senha padrão. E as pessoas vão lá e recebem, põem na sua casa e não trocam a senha. Geralmente eu acho que é mais empresas do que casa, né? Produtos mais industriais. Mas o que os caras pegaram, fizeram um programa que vai lá e tenta acessar todos esses caras e tornam eles robôs, né? Escravos. Então eles podem ir lá e atacar qualquer site. Posso derrubar qualquer site usando isso, tá? E essa é uma preocupação que hoje em dia, que o pessoal usa todas essas piadas que se fazem hoje em dia, da Internet of Shit e coisa assim, né? Os negócios tipo, essas coisas aí que você está botando no campo, elas geralmente não têm mesmo segurança, tá? A pessoa não tem essa preocupação. Porque time to market olha só, eu quero ter o produto lá, o cliente está pagando, eu quero ter o negócio lá. O que acontece depois? Alguma coisa acontece, entendeu? Geralmente não é uma coisa boa. Então, esse foco foi muito grande desde o começo de ter toda essa parte de segurança. Isso aí a maior parte está na MCU boot, a parte de segurança física do produto, tá? Mas todos os protocolos que a gente está usando, de alguma forma, provém alguma segurança, tá? A gente usa bibliotecas open source, como todo mundo, tá? TinyCrypt, Mbed TLS, que é fornecido pela Mbed, pela ARM. Aqui fala um pouquinho também da parte, como é IoT, né? Tem toda essa parte de rádio é muito importante, de comunicação, né? A gente está chegando na versão 1.0 oficial, tá? Um projeto Apache, todos os projetos na Apache, eles passam por uma etapa de incubação. Então você aplica lá, preenche toda a papelada, tem bastante legalize envolvido. E eu digo assim, cara, eu quero ser um projeto Apache. Não é só chegar e dizer, olha só que legal, eu quero ser um projeto Apache. Sou um projeto Apache. Não funciona assim, né? Você tem todo um processo de desenvolvimento aí envolvido. E a gente está incubando, a gente deve estar se tornando um projeto oficial da Apache, tá? Esse mês, no final do mês ou no mês que vem, eu acho, tá? Agora tem uma pressão para que isso aconteça, porque a Apache teve maior crescimento no último ano, na metade do ano passado para cá, de toda a história, eu acho, que eles entraram muito
A Apache tem um foco muito grande em Big Data, né? Ele é conhecido como browser, que começou tudo. Mas hoje em dia, Hadoop, Spark, tudo, você trabalha com Big Data, realmente Big Data, você está usando algum produto da Apache, tá? E o pessoal de Big Data é tudo atraído ali. E agora, várias outras áreas como messaging de alta performance e coisas assim. Então, está cheio de projeto para incubar. E está cheio de projeto que... E isso aí tem a parte legal, que os caras, porra, eu não... Desculpa o palavrão. Cara, é muito documento para ficar lendo para um advogado, entendeu? Pô, cara, tem muito projeto. Então, os caras pressionando a gente, ó, vocês têm que se tornar um projeto oficial. Então, vai acontecer mês que vem. Já me alonguei demais nesse negócio. Tá. Aqui tem um slide, só que isso aqui é um pouquinho de roadmap, eu diria, porque isso aqui nós temos implementado, tá? A gente tem uma implementação isso aqui é Bluetooth, tá? Para comunicar com o seu celular, por exemplo. Nós temos stack open source dentro do sistema operacional, totalmente implementado pela gente. Eu acho que hoje em dia é o benchmark do mercado, tá? Os outros estão usando ele como referência por causa que a performance dele é muito melhor do que todos os que tem por aí. Isso aqui a gente tem já também, tá? Mas é biblioteca externa por enquanto. Aquela parte de cima a gente está desenvolvendo. É muito terminologia técnica. Se alguém quiser depois conversar sobre isso lá fora, sobre eu preciso MQTT funcionando e tal, a gente pode conversar depois. MQTT Coap, por exemplo, é um REST, para quem trabalha com HTTP, só que para sistemas embarcados. MQTT é um sistema de subscribing e de receber mensagens e coisas assim, e por aí vai. Tudo aqui é rede, tá? Eu sei que isso aqui está sendo trabalhado. Isso aqui vai ter também em breve, porque a gente é parte do consórcio da Thread, que é um protocolo que se usa mais em automação residencial. Acho que pessoal, a Google comprou a empresa que fez isso aí, a Nest, que fazia equipamento de automação. Aqui só em específico, que como o pessoal não é tanto embarcado, fala de algumas CPUs que a gente suporta, tá? Isso é sempre uma parte complicada quando você desenvolve sistema operacional, porque você passa muito tempo desenvolvendo o BSP, ou MCU, que a gente chama, que é suportar a placa, tá? Sistema operacional, um scheduler, é fácil de fazer. Uma pessoa com um pouquinho de estudo ali, brincando no fim de semana, faz um scheduler simples. Sem frescura, sem nada. Mas a hora que você tem um sistema operacional que você quer ter um monte de bibliotecas, quer ter o máximo de suporte para qualquer pessoa poder usar e resolver o seu problema, aí a coisa complica, e bastante do trabalho é fazer os BSPs, né? Que eu quero fazer ele rodar nessa CPU, é um baita de um trabalho, tá? Isso aí aqui tá um pouco desatualizado. Semana passada eu adicionei uma CPU nova, que é essa aqui. Isso aqui entrou agora, semana passada, deve estar cheio de bug. Então tá funcionando legal até. E aí, bom, eu encerro, mas eu posso mostrar aqui mais ou menos, só por cima como funciona. Não sei como é que está de tempo. 40 minutos? 35? Ok. Tá, então vou terminar bem antes. Aqui vai ser um pouquinho complicado para eu falar e digitar ao mesmo tempo, mas deixa eu ver. Que uso para gerenciar tudo, tá? Eu posso construir aqui uma aplicação nova agora, tocar aqui dentro dessa placa e rodar. Posso fazer o debug, tá? Por exemplo, eu vou pegar... Eu não vou começar do zero. Eu vou fazer um negócio que já está mais... não, vou começar do zero. Deixa eu ver se eu tenho. Se eu quiser criar um target novo, por exemplo... Tá, isso aqui eu acho que é a novidade para quem já trabalhou com os sistemas RTOS, usou Makefiles, daí tem que abrir arquivo de configuração. Então, aqui é um pouquinho diferente. Eu vou criar um target, tá? Como eu estou usando os ZSH que não tem as create, vão lá, blá, e vai ser, deixa eu ver se precisa mais uma coisa, não precisa. Aí eu vou dar um new to build, blá, aí ele vai dizer que não tem um target. Aí eu vou dar um target set, target blá 7, target set blá 7 blá BSP igual a hardware barra BSP barra, devia ter olhado o nome antes, 767, criou, mas não existe, BSP, deixa eu ver qual é que eu quero aqui, esse cara aqui,
Algumas coisas que eu não comentei aqui, tá, mas aqui dentro do hardware BSP vai ter, essas são as placas que a gente suporta, tá? É uma quantidade meio limitada ainda, né? Mas isso aqui a tendência é crescer, porque essa semana ainda recebemos 2 pull requests lá com 2 placas novas, que deve estar entrando, uma está aqui já, 429. Aí eu vou dar um new to build aqui, vai estar faltando a aplicação que eu quero rodar. Aí eu digo aqui que eu vou rodar, o meu app vai ser, por exemplo, apps/link. Essa é uma aplicação de teste. Beleza, está buildando tudo. Tá. Já tem uma outra aplicação que está rodando aqui dentro, mas isso aqui é um teste só de timers, tá piscando LEDs ali, mas é só para testar a funcionalidade, se os timers estão funcionando, então eles piscam em alguma sequência qualquer. Aí eu vou dar um new to load, e daí ele falou que eu não criei minha aplicação, minha imagem. Como eu estou usando um bootloader com segurança e blá blá blá, eu vou ter que criar uma imagem que ela tem um header e tem outras coisas mais, e agora eu posso carregar. E eu vou ter dados aqui saindo pela USB, jogando na minha máquina, mas de prático aqui que dá pra ver, só na placa tem um LED piscando. Meu Deus, que emoção. Mas beleza, isso aqui é um Hello World, vamos dizer assim. Só que ele tem várias threads rodando. Várias, acho que são 3 na verdade, e uma delas tem um shell. Eu acho que eu consigo abrir aqui, peraí. É Q mesmo o nome do comando. Não é sacanagem, isso aqui no Mac é isso aí mesmo. Não façam piadas com isso, por favor. O Mac é legal, cara. Isso é um programa do BSD, então, tipo, eu tô com o shell aqui, eu posso digitar comandos e coisas assim, tá? Tá vindo daqui de dentro. É só para provar para vocês, né? Vou aqui desligar esse negócio e bum, foi para banho. Mais um ponto com um pouquinho de tempo. Se eu quiser depurar minha aplicação, eu rodo aqui um new to debug. Olha só que lindo, tá rodando dentro da placa aqui. Eu posso... Acho que... Isso aqui vai ser útil para quem trabalha com essa área aí, tá? Ó, rodei o main, tá? E beleza, ó, tô rodando o main aqui, posso passar de passo a passo aqui, ó, que lindo, olha só. Eita, nós. Eita, configurando tudo, não adianta, ninguém tá entendendo nada, mas é isso aí, dá para passar passo a passo, eu quero depurar minha aplicação. E já deu o comando não definido porque eu errei, e eu posso entrar aqui dentro e ver o que está acontecendo, e por aí vai. Tá? Isso aqui é EGDB padrão. Quem já usa Linux em linha de comando, essa é a vida da pessoa. É triste assim mesmo. E eu acho que era isso então. Você quer dizer SSH server, né? Do tipo, eu conectar na placa. Não. Qual seria o uso disso? Eu acho interessante, mas não. Eu acho que nenhum sistema... Você que usa Zephyr, alguém já viu SSH? Não? Tá, porque SSH é bem complexo o protocolo, tá? A parte de criptografia dele, ele usa RSA para fazer troca de chaves e coisa assim. A gente tem tudo isso, mas eu não tenho certeza por que não se usa SSH, cara. Talvez recurso. Quase sempre a criptografia vai para o DTLS, porque aí em cima do DB é mais... E aí você usa um outro protocolo como o OIC, para... Não, perfeito. Inclusive, eu não uso SSH para nada, tá? Tipo, eu uso o Mosh, o Mobile Shell, não sei se alguém já usou, mas o Mosh, ele roda em UDP. É extremamente mais rápido, não dá para comparar. Ele só usa SSH para autenticar. Você digitou sua senha, pum, deu. Aí ele vai e roda com SSH e roda o comando remoto do servidor lá na máquina que você está acessando, e a partir disso é UDP, mas criptografia e tudo mais. Eu nunca vi assim muita de você acessar remotamente que seja assim,
te dê controle desse tipo, tá? O que geralmente tem é uma página web lá dentro que você vai lá e como tem nos switches que você compra por aí, vai ter uma página web que você faz a configuração. Isso é mais ou menos comum, dependendo do tipo de sistema. Mas não tem SSH. E não tem nem cliente SSH, eu acho, tá? Mas deve ser razoavelmente fácil de fazer, mas eu não tenho muita razão, talvez. Você falou ali no seu slide final, beleza, em relação à contribuição. Quero pegar uma input e quero começar a contribuir, certo? É obrigado a ter a placa, vocês têm algum esquema de emulação para, por exemplo, desenvolver e quero fazer teste, como que funciona isso? Ou necessariamente, porque assim, o grande problema que eu vejo nessa questão de embarcados é justamente isso. Muitas vezes, se você não tiver a plaquinha, não vai competir. Esquece, sabe? Pelo menos é a impressão que eu tenho. Eu te faço uma oferta. Eu tenho um monte de placa. Se você quiser uma placa para você, eu tô perguntando. Eu te dou. Mas não, a placa, assim, ó, geralmente quem contribui, ele já tem a placa. A pessoa que contribui, geralmente, está dentro de uma empresa, no nosso caso, tá? Então, tipo, ele está usando esse produto. Eu não posso falar nomes aqui, tá? Porque eu tenho uma outra apresentação que foi feita, mas está com NDA embaixo. E aí eu posso tá gravando ali, entendeu? Se não estivesse gravando, hein? Mas então, tipo, a gente tem uns clientes grandes, nomes conhecidos que você já ouviu falar na sua vida, com certeza absoluta. E, tipo, o pessoal está testando. Eu não sei a quantas anda, porque eu não me envolvo com a parte de back-end, que os clientes têm mais interesse no back-end, geralmente, mas como agregado eles estão usando o Minute, tá? O back-end é closed source, é um produto à parte, tá? É runtime, não tem nada a ver com a Apache, tá? O sistema operacional, a ferramenta de build, o MSU boot, tudo isso é projeto Apache, o resto não. Geralmente, só para fechar, então, tipo, geralmente a pessoa tem a placa, tá? Eu te daria uma placa se tu quiser fazer um port. Você pode brincar com ela com o que quiser, entendeu? Você não, ninguém vai te cobrar. Não vou nem te mandar e-mail como é que tá esse port. Faz o que quiser, fica com a placa lá. Quem perguntou? A pergunta dele também é uma coisa que eu compartilho bastante, é o esforço para você fazer, debugar tudo mesmo, tendo a placa também é chato. Porque tem muitas coisas que são hardware independent. Você quer só fazer um programa, conhecer a API. Por exemplo, eu quero mexer com a stack de network. Quero fazer improvements no TCP de vocês. E aí? Tipo, se eu não tiver a placa, não faço. Perfeito, concordo. Aí eu acho muito complicado. Só para uma outra coisa que tu comentou, a gente tem lá um CI, lá dentro da empresa, tá? O Continuous Integration, tá? Que está rodando lá o sistema operacional e rodando em várias placas, não todas as placas. Por exemplo, essa placa aqui em si não está lá, tá? Essa aqui está. Então, tipo, cada vez que alguém fizer um pull request, os caras... Eu acho que o processo é um pouco manual, pelo que eu vi lá, mas alguém vai fazer um merge e vai puxar o código. A Apache não permite usar no GitHub o hosting, é tudo mirrors, sem exceção. Você vai lá, 300 projetos Apache que estão no GitHub, é tudo mirror, por causa de legalize, tá? Então, tipo, os projetos, quando eu faço um pull request no GitHub, o que acontece é que a pessoa que vai commitar vai ter que fazer um commit direto no Git lá, tá? Você vai estar, seu nome vai estar lá, né? Mas exatamente. Então, tipo, a gente roda para várias placas, tá? E para ter uma certa garantia de qualidade, existem vários testes que rodam. As aplicações que a gente tem dentro do diretório apps ali são, em geral, aplicações de teste, que testam várias propriedades diferentes do sistema operacional. Eles vão rodar e vão ver se não dá, porque tem bastante asserts e coisas assim que garante que se der alguma coisa errada, vai explodir. E aí vão xingar todo mundo no Slack lá, ó, quem é que fez esse commit aí e tal, ou quem fez um merge inaceitável. Mas acho que é isso. Pergunta? Geralmente quando eu vi bastante placas com a série M, né? Qual é o nome? Não, o nome da placa? Bastante da série M. Série M, desculpa. Tá. E com isso, geralmente as pessoas fazem geralmente com RTOS, ou com CMC RTOS, que é RTOS com CMC. E isso em aplicações críticas funciona muito bem. Eu só queria saber como que funciona em aplicações críticas. Já fizeram algum teste ou não? Eu não fiz, mas algumas pessoas estão usando. Tipo, alguns desses clientes têm aplicações que não podem dar problema, tá? Mas é um sistema operacional relativamente recente, né?
Tipo, diferentemente, por exemplo, quem está usando o Zephyr, se alguém está usando o Zephyr, eu sei que algumas pessoas já viram, o Zephyr foi anunciado há 1 ano e meio, alguma coisa assim, mas ele tem 20 anos de desenvolvimento. Ele era um produto fechado que se tornou aberto. O nosso tem 2 anos mesmo. Tipo, eles começaram do zero há 2 anos atrás. Então, tipo, é evidente que eu acho que as pessoas vão achar bugs quando usarem, tá? Eu não achei muitos, para ser sincero, tá? Eu não fiz nada assim que, nossa senhora, que eu preciso de uma coisa assim que, pô, real time aqui que é realmente importante, não posso perder um acionamento de alguma coisa, por exemplo, se você está acionando um motor ou algo assim. Imagino que deva ter bug, tá? Mas o código em geral me impressiona bastante. Eu trabalhei muito tempo na indústria, estou acostumado com ver todos os níveis de qualidade possíveis. A indústria de embarcado no Brasil não é uma coisa que é muito elogiável, eu diria. Não sei se o Gustavo concorda comigo, mas tipo assim, eu venho agora da área de software. Eu trabalhava com empresas de software antes, tá? Software, quando eu digo, não tem nada a ver com embarcados, é software mesmo. E o pessoal de software tem metodologias, tem engenharia de software, eles fazem software bom. Tipo, quando os programadores são bons, o software é bom. Embarcados, os caras fazem um negócio assim, pô, cara, eu preciso fazer isso aqui, deixa eu ver como é que resolve aqui no GitHub, no Stack Overflow, alguma coisa assim rapidinho. E começa a montar aquela estrutura sem planejamento, entendeu? Essa é a minha experiência. Funcionou, não mexe. Perfeito. Nunca mais. Tenta nem compilar de novo com versão diferente do compilador. Então, tipo, uma trivia interessante, eu trabalhei numa empresa que eu não vou citar o nome, onde um cara escreveu um código, mas faz alguns anos, e o cara era um bom programador, ele escreveu o código e apagou os fontes. E mandou para o cliente, porque ele disse assim, cara, foi eu que escrevi, não dá pau. Isso é verdade, eu achava que era um mito, mas depois eu conheci o cara. Mas era um código simples mesmo, não era nada de funcionalidade complexa, era uma coisa de tipo 200 linhas de código, uma coisa assim, um produto simples como controlador. Mas você vê qual é o nível das pessoas, né? Então, tipo, você pensar assim, tem que fazer design primeiro, vamos fazer um design de classes, os caras vão dar risada muitas vezes na área de embarcados da sua cara, infelizmente, tá? Eu acho que algumas empresas, eu acho que o pessoal ali da CERT, por exemplo, faz design, tem uma metodologia lá dentro. Eu acho que as empresas mais modernas estão usando isso, tá? Mas e tem bastante força nesse sentido, tem muita gente, treinamentos e coisas assim, que quer tornar o desenvolvimento de software no Brasil embarcado, moderno. Estados Unidos, por incrível que pareça, também não é assim uma maravilha, tá? Tem bastante coisa feita nas coxas também. Mais uma pergunta? Só comentando também o que ele falou, pelo que eu vi, ele parece que é um DSP nativo. Nativo é um simulador, para você rodar direto na sua máquina aqui. Seria uma coisa que resolveria o problema. Para usar, por exemplo, testes de networking específico que eu estava falando, é possível sim. É uma boa. A pergunta era, qual você diria que seria a quantidade mínima de flash para rodar esse mining? Posso te falar depois? Não, assim ó, eu vou dizer assim, ó, a minha outra apresentação aqui tem isso, tá? Separado por quantos K usa cada parte. Só que essa NDA eu não quero abrir aqui porque está gravando, entendeu? Mas eu diria que 64K você deve conseguir já de flash, conseguir rodar, e tipo alguma coisa como 20K de RAM. Já deve dar. O bootloader, hoje ele tem 12K. Tá? O bootloader tem algumas propriedades, por exemplo, flash em chips é setorizada. Então você tem geralmente setores de 8K ou 16K e você não quer fugir muito do 16K, por exemplo. Então eles tentam manter em 12K na medida do possível. Isso está suportando agora outros sistemas operacionais. Eu imagino que possa crescer à medida que evolui. Mas esse é só o bootloader, mas ele tem todas as bibliotecas de segurança, tudo lá dentro já. RSA, tem curva elíptica, está tudo lá dentro. Então, tipo, eu chutaria que 64K você consegue rodar. Eu não sei te dizer nenhum nome de uma placa específica que tem 64K, a menos que esse Arduino tenha. Não, tem 256. Mas o ATmega não dá para rodar ainda, tá? Eu acho que existia um port antigamente que os pessoal começou a fazer, mas depois decidiu. A ATmega é um troço do passado, né? É um processador de 8 bits, tá? De certa forma, você vai ver hoje, por exemplo, o ATmega custa... O ATmega é um AVR, né? É um processador de 8 bits. Ele custa, tipo, $2, eu diria. Eu não sei quanto é, eu acho que é mais barato, né? Eu não sei se você sabe o preço.
Mas um ARM já dá para comprar por menos de $1, tá? Eu compro um Kinetis, por exemplo, custa 70 centavos, dependendo da quantidade. Tipo, é muito barato. Então, tipo, se eu posso usar um processador de 32 bits, que tem muito mais memória RAM e muito mais flash, para que eu vou usar um processador de 8 bits? Tipo, aonde o ATmega está indo bem? Ele está indo bem na comunidade Maker, porque ele é extremamente fácil de usar e programar. Você não tem nenhuma dificuldade ali, qualquer pessoa que quer aprender, nunca mexeu com embarcados, pega um Arduino. Se você usar as bibliotecas prontas do cara, é mais fácil ainda. Se você quiser acessar direto os registradores, coisa assim, é fácil igual, tá? É um pouquinho mais de trabalho. Um ARM é um pouquinho mais complicado. Geralmente as periferias dele são bem complexas, então não é assim, vou escrever em 10 minutos ali e tá pronto. Que legal. Não funciona assim. Mas eu acho que não tem por que usar o ATmega. Acho que... O ATmega tem uma parte das 16 portas de APC. Às vezes achar isso um pouco mais caro. Tem algumas coisas já próprias dentro. Aqui também tem, eu acho que no mínimo tem 8, eu acho. Talvez tenha 4 até, realmente tem menos, tá? Portas analógicas de entrada, né? Mas esse aqui é 12 bits, o ATmega é 8 bits. Então, 10 bits. 10 bits, ok, desculpa. Já que vocês têm toda essa parte de IoT, vocês pensam em fazer suporte para Expressive? Repete o final. Fazer suporte para Expressive, as placas da Expressive. Eu comprei uma semana passada, cara. Na real, eu falei assim pro meu chefe, assim, eu tô a fim de fazer um port para esse negócio porque todo mundo tá usando. Mas todo mundo é maker, comunidade maker, tá? A empresa, quando tem um foco, aonde vem o dinheiro? Dá suporte para empresas grandes. Empresas grandes não estão nem aí para SP32, tá? Quando eu falo de SP, eu falo de SP32. Eu tenho os antigos, aqueles 8.2, alguma coisa, tá? Mas esse aí não acho que vale muito a pena. O 32, para quem não sabe, é um processador que tem Bluetooth dentro e Wi-Fi. Tá? E tem mais algumas coisas legais, mas ele é muito barato. Você compra ele ali na China ali por $10 a placa. É um pouco mais que isso, eu acho. E quem quer brincar com qualquer coisa de IoT, de comunicar com alguma coisa remota, é a minha indicação. Não roda ainda Minute. Roda o Zephyr. Não devia falar isso, mas roda o Zephyr. Se quiser tentar um sistema operacional, eu acho que é uma boa. Eu não uso muito o Zephyr, então não posso falar muito dele. Mas ainda não tem, cara. Assim, talvez eu consiga fazer no próximo mês, se me liberarem, dependendo de eu terminar as outras coisas que eu não vou. É possível. Mas a ideia sempre é fazer infraestrutura, tá? Tipo, seria os stacks que estão ali mostrados, é sempre mais importante, porque é o que as pessoas querem. O BSP, a ideia sempre é construir uma comunidade que as pessoas começam a contribuir. Pergunta 1, pergunta 2... Desculpa, make config? Não tem make config. Não. Tem... quando você define um target, por exemplo, a configuração existe, tá? Só que ela fica... Cada pacote pode ter um arquivo chamado syscfg.yaml. Tá? E lá dentro tem a configuração. Tá? A configuração é em formato YAML mesmo. O Newton vai lá e lê todos esses arquivos e constrói a sua árvore de configuração, que seria equivalente ao device tree no Linux, tá? Então ele constrói essa configuração, tá? Tem esse áudio, tem esse... Não, isso tudo é configurável, tá? Dá para sobrescrever configurações prévias de outros lugares, só que não tem um make menu config onde você vai selecionar na hora, isso não existe. Isso até seria uma tarefa interessante de desenvolver, de poder dizer, olha só, existem todas as configurações porque tem, parciando os arquivos YAML, eu consigo ver quais configurações são possíveis, só que ou eu não sei fazer ou eu não tenho. Eu acho que é possível que o Newt tenha alguma linha de comando ali que diga, seta essa configuração para isso, mas eu acho que não. Acho que tem que abrir o arquivo no editor e ir lá trocar o valor. Não, realmente a árvore é varrida e todos são procurados. A única coisa que você informa quando cria um projeto é quais são os repositórios que você vai usar iniciais. E lá dentro dos projetos vai ter depois as dependências, se for outro repositório, vai buscar outros repositórios todos. Então, por isso que eu só precisei informar aqui antes o BSP, que é a placa, e a aplicação que eu quero rodar. Todo o resto ele foi lá e se achou e procurou. Você viu que ele compilou um monte de linha de arquivos fontes, porque tudo é dependência. Ele olha assim, esse BSP precisa dessa MCU, essa aplicação precisa do shell, no caso que rodou ali, precisa do kernel, precisa de tudo mais. Então. Pergunta? Não?
Você conta com o Timers, não sei se faz tempo que eu mexo com o bacana. Esse controle que você falou que faz as testes, tem em relação, uma limitação da quantidade de testes que você faz em relação aos timers disponíveis? Os timers são compartilhados. Tá? Contanto, eles não podem ser inicializados por todas as tasks, mas você pode inicializar eles no main, lá no início, e depois botar callbacks que disparam os... Tem patterns para isso. Tá? Não tem uma forma que... tem várias formas de fazer, vamos dizer assim, mas tem patterns bons para isso. Você cria... Timers é bem limitado quando isso existe numa CPU. Tá? Geralmente... Esse cara aqui deve ter uns 16 timers, talvez. Eu estou com 3 habilitados aqui. Então, tudo é feito por esses 3 caras. Tá? O tick da CPU eu não me recordo, porque o ARM ele tem um systick dentro, que é um timer específico para tick de CPUs de sistemas operacionais, que a gente, quando usa tickless, não usa. Eu não me lembro se aqui eu estou usando ou não. Tá? Então, se eu usar numa placa como da Nordic, que é essas mais comum de Bluetooth, eu uso tickless. Lá não tem um systick, na verdade, naquele processador. A ARM, os caras licenciaram sem systick, intencionalmente. Aqui eu não sei se eu estou usando, mas o que você pode fazer com timer esse é complicado, na verdade. É complicado. Porque se eu quiser ter 15 tarefas e cada uma delas querer ter um timing usando o timer, fica complicado. Mas geralmente eu não uso timers para coisas que não precisam de tanta precisão. Eu uso realmente o tick do sistema operacional. Então, tipo, quando eu durmo, por exemplo, eu digo, eu quero dormir por 10 ticks, vamos dizer. Só que eu tenho uma macro que converte milissegundos para isso, né? Então, tipo, o sistema operacional, o único tick ali controla todas as outras tarefas, entendeu? O timer geralmente é um negócio quando você precisa de extrema precisão. Por exemplo, eu preciso... Porque o timer ele é ativado independente do sistema operacional, ele é hardware, né? Então, tipo, eu preciso, por exemplo, um motor de passo, preciso controlar com precisão, tempo bem preciso, eu vou ter que ficar... brushless, por exemplo, é assim, acho. Então, você fica ali fazendo o ticking do negócio com o timer. Tá? Não dá para fazer milagre. Se você só tem 16 timers, por exemplo, não dá realmente para... E você quer usar, digamos, 20 tarefas... 20 tarefas já é um negócio meio que já assusta quando você começa a falar de sistema embarcado, né? Então, tipo, geralmente eu tenho 5 tarefas, por exemplo, é um negócio razoável já. Era isso? O isolamento de memória entre as tasks? Não tem, cara. Não. Isso aí não é um problema da... Isso é, de certa forma, tá? É um problema da CPU. As CPUs de aplicação, elas têm MMU. Tá? A MMU, ela, quando uma aplicação sua roda, ela não sabe qual endereço de memória ela está rodando, de verdade. A MMU faz a tradução de endereço físico para virtual. Então, quando eu rodo o Word aqui, por exemplo, o Word está rodando lá e ele acha que está rodando sozinho. Ele é sozinho no mundo. Isso aí não existe aqui. Tá? Isso aqui tem memória física. Quando eu rodo 3 tasks, cada uma das tasks está numa memória diferente. Tá? O que tem aqui dentro é o Trust Zone, tá? Que eu posso usar, e tem a MPU, que eles falam, que eu poderia fazer algumas coisas de segurança, mas não é granular, não é a mesma coisa que não tem segurança. Em geral, assim, isso aqui é bem monolítico. Todo sistema operacional ele tem tasks, mas são monolíticas. Tá? Se você fizer cagada em qualquer uma delas, tudo cai. Não tem proteção. Não é que nem o Linux, que a minha tarefa morre e todo o resto continua funcionando quase sempre. Tem suporte ao PRU? O que é isso? Na série A tem o Program Real-Time Unit. A série A não... A série A não tem isso, tá? Quem tem isso é a Texas. Tá? O PRU é específico da Texas. As Beagle Bones tem um PRU. Ou 4 PRUs ou 8 PRUs são processadores de alta performance para fazer tarefas paralelas, DSPs e coisas assim. Nós não rodamos nisso. É difícil fazer rodar nisso porque ele é menor do que o menor que eu estou acostumado ainda. Então é bem difícil. Tá? O que poderia ser realmente fazer um port totalmente... Porque você não ia ter nenhuma funcionalidade, mas poderia fazer um port que eu rodasse no PRU com o Linux rodando no processador principal para comunicar. Não acho que seja uma coisa que vale a pena fazer. Se alguma coisa errada, pode travar. Mas você acha que tem um sistema de thread para reiniciar se tiver alguma coisa? Não, ele tem o Watchdog. O Watchdog ele é global.
ele é acionado, o Watchdog é um dispositivo de hardware que você tem que ficar ligando ele a cada tempo predefinido, tá? Eu programo ele dizendo assim, ó, cada 1 milissegundo eu vou te mandar não me lembro o termo técnico, mas eu vou acionar um registrador lá e dizer, ó, tá tudo certo, você fica escrevendo lá. Se você não fizer, ele vai lá e reseta a sua CPU, tá? Isso existe, tá? Ele é acionado hoje pela Idle Task, que é uma task que é criada pelo sistema operacional, sempre está rodando. Então, tipo, a Idle existe em todos os sistemas operacionais que eu conheço. A Idle roda quando nenhuma outra roda. E ela roda como um Sanity também, de vez em quando ela roda. E o Sanity dela depende do tempo do Watchdog. Então, se eu preciso do Watchdog acionado a cada 10 milissegundos, ela vai rodar a cada 5, para dar uma certa... Flash foi se escrever ou é o OpenCD? É o OpenCD nesse caso aqui. O que o Newt faz é chamar scripts. Os scripts, nesse caso, é OpenOCD. Posso mudar para um Texane? Pode. Tem o pessoal que está usando a ST-Link com os scripts da ST-Link, o J-Link. Desculpa, porque a ST-Link é o que está aqui dentro. O J-Link com os scripts deles. E eu uso, às vezes, os scripts da ST mesmo, a ST-Link, que é um open source, que tem o ST-Flash, ST-Util e blá blá blá, para rodar nisso aqui, porque eu acho mais simples. Mas o OCD é um produto legal. Alguém está com fome? É meio-dia já. Beleza. Então era isso, obrigado.